Falar sobre Malcom e a grande bomba das últimas horas. O atacante brasileiro, um dos grandes destaques do Al Hilal, pode ter seu contrato rescindido, apesar de ter mais 2 anos com o time saudita. Tudo porque o Malcom discutiu com um torcedor do Al Hilal depois da eliminação para o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes, e esse tipo de situação não é muito bem vista e analisada por dirigentes de clubes sauditas. Importante lembrar que o Malcom ganha na casa dos 9 milhões de reais por mês e tem números impressionantes com a camisa do Al Hilal. O fato de poder estar livre nas próximas horas fez com que vários torcedores de clubes no Brasil se empolgassem. O Flamengo já havia demonstrado a intenção de contratar o Malcom algum tempo atrás. Já o Corinthians se baseia numa declaração recente do Malcom, dizendo que por ser filho do terrão e torcedor corintiano fanático, um dia voltará ao clube. Inclusive a patrocinadora master do Corinthians, a Esportes da Sorte, se aproveitou dessa situação para fazer uma postagem fazendo referência a essa declaração do Malcom e perguntando se o torcedor corintiano aprovaria. Foi o suficiente para que muitos torcedores alvinegros entendessem que a Esportes da Sorte estaria disposta a ajudar com o pagamento dos salários. Conversei com um familiar do Malcom e ouvi que o atacante não pretende voltar ao Brasil por agora. A avaliação de que ele é muito novo e ainda tem lenha para queimar no exterior. É possível, inclusive, que surja uma proposta do rival do Al Hilal, do Al Nassr, de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, para que ele se torne parceiro de ataque do CR7. Diante desse cenário, não estou otimista em relação à chance de o Malcom voltar, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. O BH decidir colocar a mão no bolso, por que não sonhar? Eu me refiro a Malcom, atacante que pertence ao Al Hilal, havia sido comprado pelo clube saudita por mais de 300 milhões de reais. Pois bem, o Malcom se desentendeu, discutiu com um torcedor do Al Hilal depois da eliminação para o Fluminense. Isso foi muito mal avaliado pelos dirigentes do clube saudita, que discutem a rescisão do contrato de forma amigável, mesmo o Malcom tendo o contrato até 2027. Imaginá-lo jogando no Brasil hoje parece ser pouco provável. Até conversei com um familiar do Malcom antes desse episódio, em meio a especulações de que o Malcom poderia jogar no Corinthians ou no Flamengo, e essa pessoa disse que o Malcom é muito jovem para pensar em voltar ao Brasil e que ele ainda tem muita lenha para queimar no exterior. Outro ponto que pesa contra, o Malcom no Al Hilal ganhava quase 9 milhões de reais por mês e é adorado pelo Jorge Jesus, que está de mudança para o rival Al Nassr. Então, na teoria, deve pintar uma proposta para ele da própria Arábia Saudita. Mas a pergunta que eu deixo para vocês, qual seria o impacto do Malcom no futebol brasileiro? Vocês acham que ele caberia em quais dos times por aqui? Abraço para todos, grande semana. Tchau, tchau. Para você também, meu garoto, 9 milhões por mês, o impacto seria de 9 vezes 12, 90, 108 milhões anual. Esse seria o impacto. Mandar metade do time embora. As folhas aí, 18, 20 milhões. Doido. Você manda metade do time embora e traz o salário. Grande jogador. Grande jogador. Caberia em qualquer time brasileiro ou não? Qualquer time brasileiro. Qualquer cabidão. Titular nos Qualquer 20 times, time brasileiro. Sim. Meu Deus. Titular nos 20 times a ser. Inclusive Flamengo e Palmeiras? Sim. Sim, Uau. mas o impacto em si, eu já acho que é menor. Entende o que eu tô querendo dizer? Não. Proporcional à grana? Não, ao investimento. Assim, é muito futebol brasileiro dinheiro. não vale o investimento. Muito dinheiro. Você consegue contratar, não vou falar alguém do mesmo nível, tá? Mas alguém ali mais próximo, por muito menos. Por muito menos, CJ. Ô, gente, 9 milhões de reais... Não, isso não teria nenhuma chance, né? Nenhum clube no nenhum, Brasil pagaria nenhum, 9 milhões de reais de salário para jogador Nós estamos falando nenhum. o quê? De 2 milhões de... 1 milhão e meio de euros? Mês? É mais ou menos. Quase Isso. 2 Quase, quase 2 milhões. Você traz jogador de prateleira de seleções europeias. Exatamente. Entende? 1 milhão e meio de euros por mês? Se oferecer pro cara, vem aqui jogar 1 Mas milhão a questão aqui, na verdade, é quando a gente fala desses mega salários, né? É a questão da inflação do futebol árabe. Né? Os árabes, eles injetam muito dinheiro. Um exemplo, por exemplo, que não está na Arábia Saudita, mas está ali perto, que é o caso do Roger Guedes. O Roger Guedes, o próprio Jorge Nicola já cansou de trazer aqui. O Perlaip falou aí sobre negociações em andamento e que tem uma expectativa de fechar com algum reforço até o final de semana, né, que é o jogo do Grêmio. E aí começa aquele debate ali nas redes sociais. Não vazou, é jogador desconhecido, não tem como, e isso e aquilo, vai vir atleta que não vai agregar, e começa aquela
aquela loucura que a gente está acostumado nas redes, né? O que eles já disseram publicamente, e estão todos ali bem alinhados, é a questão de jovens, jogadores mais jovens, né, melhor dizendo, para dar um retorno aí, para ser importante no time, não pelo que a gente vem acompanhando de informação, né, atletas para crescer dentro de um projeto. Leonardo Jardim, inclusive, falou sobre que o desafio é encontrar jogadores que queiram vir para o Cruzeiro, pelo projeto, por tudo que vem sendo trabalhado, e não pensando somente em grana. O que vocês acharam disso tudo aí? Tem a expectativa de que vai chegar jovem que vai acrescentar realmente? Vocês acham que vão ser mais apostas? O que dá para a gente tirar de tudo isso aí? Pode começar, Valuzinho. Cara, eu acho que a gente não tem que pegar. O que a gente tem que lembrar? A necessidade do Cruzeiro neste momento é diferente da necessidade do Cruzeiro no meio de 2024, é diferente da necessidade do Cruzeiro no início de 2025, que é diferente da necessidade agora no meio do ano de 2025, e que, caso o Cruzeiro, por exemplo, conseguindo o objetivo que todos nós estamos muito na torcida, né? Que isso, objetivo mínimo. Claro que a gente sempre torce, imagina e quer ver o Cruzeiro ser campeão. Mas imaginando que a gente consiga, de fato, voltar a Libertadores em 2026, a janela será feita de uma outra forma. Neste momento, eu acho às vezes que o pessoal está levando assim ao pé da letra, que a gente só vai trazer esses jogadores nesse perfil. O entendimento de que temos um time, de que os jogadores de maior peso, jogadores de maior experiência, qualidade já estão no clube, e o alinhamento, né, entre Jardim, scout. A gente tem que lembrar que tem um departamento de scout rodando agora a alto vapor, né, mantendo lá funcionários que lá já estavam, e a chegada do Joaquim, enfim. E neste momento a leitura é essa: jogadores, Samuca, para mim, que tenham um potencial a ser desenvolvido. Não são jogadores que já vão estar prontos, mas são jogadores que não vão chegar aqui no Cruzeiro e, vamos supor, né, e ficarem treinando num time à parte ali, num time que nem existe no Cruzeiro, na verdade, um time acima do sub-20 e abaixo do profissional. Não, jogadores com capacidade. E até te mandei, Samuca, não sei se você conseguiu ver, um cortezinho do BAP, que agora é o presidente do Flamengo, né? Ele falando o que um departamento de scout faz até chegar à conclusão de um atleta ser contratado. Que nós, né, de uma maneira geral, ele dá uma generalizada assim, temos mania às vezes de vermos superficialmente 1, 2, 3 jogos e já às vezes falarmos: ó, esse jogador aí tem a cara do Cruzeiro, seria uma boa contratação. O scout, ele vai ver o que esse jogador, primeiramente o lado externo, né, fora do futebol, aí passando para dentro do campo, como é que é o rendimento desse cara nos 30 minutos, e aí ele dá um exemplo de um jogador que ele iria contratar, mas ele ouve o departamento de scout e o scout fala: olha, se você contratar esse jogador, eu colocaria um jogador com essa e essa característica, porque são exatamente as deficiências do atleta que você quer trazer. Então, cara, eu acho importante demais. Se o Cruzeiro, quando o Cruzeiro precisar de novo de trazer jogadores com mais peso, com mais capacidade, não quer dizer que jogadores com potencial de crescimento, que devem ser os que vão chegar nessa janela agora, não vão dar certo no Cruzeiro, né? A gente vê tantos clubes acertando e depois esses jogadores virando cifras astronômicas, né? E o Cruzeiro está estudando para isso. Exatamente por isso acabou erguendo um departamento de scout de novo. Então, assim, acho que apesar, eu estou numa expectativa muito grande de jogadores que vão chegar no Cruzeiro. Ninguém, se os que a gente tem aqui, Gabigol, Matheus Pereira, falando dos caras mais técnicos aí, o próprio Matheus Henrique, o Caio Jorge, esses caras não resolvem sozinhos. Enquanto o Jardim não montou uma equipe, cada uma dessas peças não apareceu, não foi capaz de resolver. Então, o mais importante hoje temos uma equipe
e esse pensamento, essa leitura do Cruzeiro hoje, da comissão técnica, de ir atrás desses jogadores, porque é um perfil que o clube pensa, utilizar esportivamente e ter um potencial de revenda. Não quer dizer que a gente vai trazer jogadores que não vão servir para o Cruzeiro nesta temporada, pessoal. O Cruzeiro está indo muito pontualmente ao mercado nesta janela, né? Acho que o Balu falou muito bem, cada janela tem a sua necessidade, e até pelos amistosos aí ficou bastante evidente, né, que a necessidade do Cruzeiro é aquela que todo mundo já está esperando aí, né, dos beiradas e do zagueiro. Então, se você está numa busca tão pontual assim no mercado, né, é natural você ir reduzindo a margem de erro ao mínimo possível, né? O scout vai analisar uma coisa também, né? O Valu colocou essa entrevista aí, mas o scout analisa mensalmente aí centenas de jogadores, milhares, então é um universo muito grande, né? Para tentar achar esse cara que é o perfil que o Cruzeiro desenhou, né? Jovens jogadores que queiram estar no Cruzeiro, que tenham potencial de revenda e que tenham, né, acréscimo técnico ao time. Isso também foi colocado. Então eu não espero assim, uma só promessa, né? Promessa passou muito aí e tantas aí nem na promessa ficaram direito, né? Então, estou muito nessa expectativa que o Valu colocou de jogadores que possam também entregar algo tecnicamente até para tentar evitar que esse time caia tanto, né? Quando a gente precisa das opções. Assim, eu acho que essa fala do presidente do Flamengo ela é interessante, inclusive eu tô até vendo o pessoal zoando aqui, né, que, pô, não sendo um Juninho do Azerbaijão, vou ficar satisfeito, foi a mensagem do Eberson. É porque foi meio que tentando defender a contratação desse atleta, né, e é um jogador que não conseguiu até o momento virar no Flamengo, e assim, foi uma grande aposta, né, mas aí a gente tem que lembrar como que é o controle de narrativa, né,